não tenho mais autonomia e eu virei robô de quem está me comandando, que é uma pessoa externa a mim. Então, muitas pessoas ficam com uma fantasia quando chegam no consultório que eu, terapeuta, tenho poder e vou fazer uma lavagem cerebral e ela vai ficar totalmente vulnerável a mim. A hipnose ericksoniana, ela vai totalmente contra esse conceito, né? É justamente de respeitar a pessoa. Ela fica num processo consciente, porque a gente entende que ela precisa participar, né, daquele processo para ela ficar bem. Ela precisa vivenciar, porque assim, qual é a questão? Por exemplo, ela chega no consultório, nós fazemos uma sessão, sei lá, de 2 horas. Conversamos meia hora. Ela entra, eu poderia colocar ela em estado de transe. 1 hora depois, ela acorda e eu falo tchau, até logo, certo? E a pessoa, tá, mas o que aconteceu? Ela não vai ter nenhum crescimento psicológico com isso. Ela pode até, às vezes, assim, resolver algum comportamento compulsivo. Ela pode chegar daqui 1 ou 2 semanas, nossa, eu parei de comprar tanto, eu consegui me organizar melhor, mas eu não sei o que aconteceu, né? Acho que foi a sessão. Então, não é um processo internalizado. Então, a maneira como nós trabalhamos, a gente respeita isso. A pessoa faz parte e ela vê a construção dela. Isso pra gente é fundamental. É a hipnose não apenas para a modificação de um sintoma. É a hipnose, eu acho que você usou uma palavra muito boa, para colaborar efetivamente numa construção ou numa reconstrução, não é, da pessoa. E essa reconstrução muitas vezes implica em eu reconstruir o meu ponto de vista, a minha maneira de interpretar a realidade, a minha maneira de eu perceber a realidade, eu aprender a focar outros pontos da minha experiência que às vezes estão passando desapercebidos, né? Eu trazer, como a Gestalt fala, para a figura, ou seja, dar uma importância para coisas que eu estou deixando no fundo, como se não fossem importantes. Mas o que eu estou querendo agora saber, Viviane, é se a hipnose também pode ser aplicada a adoecimentos físicos. Eu gostaria que você esclarecesse esse ponto. Não só para transtornos mentais, que nós já vimos que ela ajuda e tem uma eficácia muito importante. Mas o que nós estamos pensando agora é em adoecimentos físicos. Então, por exemplo, o fenômeno da anestesia e da analgesia é muito importante. Só que assim, a gente tem que aprender a usar os instrumentos de uma forma sábia, de uma forma séria e correta. Por exemplo, a dor é um sinalizador de que alguma coisa no organismo não está bem. Digamos que um hipnoterapeuta, o paciente chega no consultório do hipnoterapeuta e fala assim, olha, eu estou com muita dor na minha perna e eu gostaria que você tirasse essa dor de mim, né? Isso é uma coisa muito séria, né? A gente pode, assim, mas o que está acontecendo? Vamos avaliar. Não, é uma dor crônica, o médico falou que não adianta, não. Né? Mesmo assim, a gente tem sempre que ter em foco que somos, na área de saúde, uma equipe multidisciplinar. Um não exclui o outro. Nós temos que integrar os profissionais para que, numa ação conjunta, a gente foque na melhoria da qualidade de vida, do bem-estar do paciente. Então, por exemplo, a dor, ela deve ser avaliada. Então, quando o paciente chega no consultório, primeiro, qual é a doença, o que está acontecendo, né? Dependendo da situação, digamos que seja um paciente terminal de câncer, que ela está sob efeito de medicamentos, né, morfina e tal, e mesmo assim está muito difícil de ela lidar com aquilo. A hipnose nesse momento é fantástica, né? Ela ajuda muito na sobrevida dela, na qualidade da sobrevida dela. Agora, em alguns momentos, se você diminui muito a intensidade da dor da pessoa, a pessoa vai continuar acomodada e ela não vai fazer o tratamento que ela deve fazer. Então, assim, isso deve ser trabalhado com muita ponderação, com muita sabedoria. Então, uma das aplicações
em termos de adoecimentos físicos, seria para pacientes com dores crônicas, pacientes terminais, por exemplo, que estão em sofrimento muito grande. Então, um trabalho de diminuição da consciência da dor, um trabalho mais nessa linha de tornar esse limiar, né, da experiência dolorosa um limiar maior, para que a pessoa não fique tão sensibilizada com o estímulo doloroso. Claro que isso, você bem colocou, deve ser feito com acompanhamento médico, numa equipe multidisciplinar. Outro adoecimento físico que a gente poderia pensar que o recurso da hipnose pode ser benéfico. Dores de coluna, né? Enxaquecas, normalmente são tensionais por má postura. Além da pessoa começar com exercícios físicos, com acompanhamento, né? com um médico e tudo mais, a gente pode desenvolver estados em que ela aprenda a relaxar. Porque o que acontece, Alexandre? Nós temos redes neurais, né? O que são essas redes neurais? São agrupamentos de neurônios. E cada vez que você começa a vivenciar certas coisas, você vai criando uma nova rede neural, como se fosse um programinha de computador. Né? Nós temos uma rede neural para escovar um dente, para escovar os dentes, eu clico lá, né? Quero escovar os dentes. Eu não vou ficar pensando naquilo, aquilo vai se tornar automático na medida que eu desenvolvo essa aprendizagem. Por exemplo, a minha filha de 5 anos, ela ainda não tem muita coordenação motora, mas ela está cada vez melhor. Então, às vezes ela vai escovar o dente, ela faz assim e deixa a escova assim, né, parada. Aos poucos ela vai desenvolvendo a rede neural disso e aquilo vai ser automatizado. Como a gente faz para dirigir, para andar, enfim, automaticamente, mente automática. Dores, por exemplo, às vezes a pessoa teve algum problema específico e ela começou a ter uma dor crônica e às vezes o problema específico foi resolvido, mas ela continua tendo a sensibilidade daquela rede neural de dor. Então, muitas vezes a gente também pode trabalhar com isso. A pessoa ela vai enrijecendo tanto a musculatura, a TM, né? Que ela já não sabe mais como fazer para relaxar. Então, muitas vezes, nesses estados, é altamente recomendável o uso da hipnose. Por quê? Ela desenvolvendo, a gente colocando a pessoa em estados de transe, ela vai aprender a relaxar a musculatura. Com isso, ela começa a criar novas redes neurais de relaxamento. Quer dizer, Viviane, a gente pode pensar que pessoas que sofrem de dores por estresse, fenômenos, e o estresse ele tem uma implicação muito vasta de adoecimentos físicos, não é? Mas todos os processos psicossomáticos, processos que implicam na existência de estresse, de tensão emocional, a hipnose se mostra um recurso eficiente para induzir relaxamento, para induzir bem-estar. Novas aprendizagens. Novas aprendizagens, muito bem. Vamos agora, então, antes de partir para a próxima questão, lembrar que nós estamos com o programa Descobrindo Sua Mente, que é um programa pela TV Orkut, todas as sextas-feiras, às 19 horas, que é um verdadeiro curso de psicologia, é um verdadeiro curso de aprofundamento da mente humana, do cérebro humano. A cada programa, o nosso mergulho ele vai sendo mais profundo. Nós temos abordado aqui no nosso programa temas importantíssimos, como depressão, pânico, estresse, ansiedade, fobia social, a importância da filantropia para a pessoa, a importância da religiosidade, enfim, diversos temas, hiperatividade, déficit de atenção. Hoje, particularmente, nós estamos focando o tema hipnose, que é um tema, como bem disse a Viviane, é um tema que foi revestido, muitas vezes, de uma certa fantasia, de alguns mitos, não é?